Obrigada. Nós queremos fortalecer as nossas meninas. E eu quero deixar um recado para vocês, meninas que vão se candidatar, que são pré-candidatas. Vocês receberão muitas pedradas, porque eu recebi, recebo e vou continuar recebendo. Mas não desistam. Não desistam da missão e do propósito de vocês. Vão assassinar a reputação de vocês. Vão falar isso, aquilo. Vão tentar desestabilizá-las, mexendo com seus filhos. Mas tenham em mente o propósito. Foca na missão. E não deixa isso entrar no coração de vocês. Nós estaremos na Nacional, aqui para dar esse suporte emocional, para estar andando juntas, lado a lado, porque nós queremos fortalecê-las e nós queremos que vocês tenham êxito nas suas eleições. Então, que Deus venha abençoar a cada um de vocês aqui presentes. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela força. Realmente não tem sido fácil esses dias, mas eu tenho vivido na dependência e na misericórdia de Deus, porque eu sei que nós iremos dar continuidade. Obrigada, amada. Nós iremos dar continuidade ao legado que ela deixou, e isso vai repercutir e vai perpetuar gerações. Então, muito obrigada. Nós continuaremos aqui defendendo as nossas pautas, que são as nossas liberdades de expressão, nossa liberdade religiosa, a vida desde a concepção, a nossa economia liberal, a propriedade privada, a acessibilidade. Nós estaremos aqui defendendo os nossos valores e lutando por dias melhores pelo nosso Brasil. Nós podemos contar com vocês? Antes dele começar a falar rapidinho, que já chegou caindo aos meus pés, viu? E eu também estou caindo agora. Amor, cuidado aqui. Boa tarde a todas vocês. Uma satisfação muito grande estar em Tocantins, estar em Palmas. Eu queria falar pouquíssimos minutos, que essa é a orientação da senhora Michele, porque aqui é um evento para vocês, mulheres. Me acompanha aqui o nosso prezado senador Eduardo Gomes, o deputado federal Eli Borges, deputado Vicentinho, e um suplente que vai assumir logo mais, Pedro Júnior. Dizer a vocês, então, do orgulho e da satisfação de vê-las interagindo, se preocupando e buscando a participação na política, não por cotas, mas por uma vontade de querer fazer o seu município, o seu estado, o seu Brasil melhor para todos nós. Como ela deve ter dito, não é um movimento feminista, é um movimento de mulheres que estarão ao lado dos seus maridos, seus namorados, dos seus irmãos, dos seus familiares, para construir um Brasil que todos nós queremos. E nós podemos falar isso porque tivemos uma passagem por 4 anos na presidência da República, onde muita coisa foi feita e muita coisa fez com que a atenção de vocês despertasse. A preocupação de preservarmos e defendermos a família tradicional, a questão de nós voltarmos a acreditar em nossa pátria, e entendemos que aqui temos tudo para sermos felizes, temos tudo para sermos de fato uma nação de primeiro mundo. Onde está a nossa falha? A falha de todos nós ou melhor, são as escolhas que por vezes fazemos não apropriadas, escolhas que não são feitas por razão, mas sim por emoção. E nós não devemos agir dessa maneira. Na política, o primeiro degrau é o vereador, aqui a vereadora, que vocês têm que ter cuidado em escolher essas pessoas. Não é o amigo da esquina, a pessoa
que tem esse ou aquele problema. Tem que ser pessoas que tenham capacidade de interpretar, de ler e de fazer o melhor para o seu município. E assim, aí está então o PL Mulher agindo, querendo que vocês realmente participem dessa política, não para completar ali, olha, tem que ter X% de mulheres. Nós queremos se tiver o X, tudo bem, mas mais do que isso, mais pessoas com garra, com determinação e com vontade de lutar pelo seu país. Vocês sabem, estão vendo os problemas que o Brasil vem enfrentando. Não tinha conosco lá atrás, apesar da pandemia, apesar de uma guerra lá fora, apesar de Brumadinho, de uma crise hídrica enorme em 2021. Entregamos o Brasil com 54 bilhões em caixa. O ano passado, o final do ano passado, já tinha um déficit de mais de 200 bilhões de reais. E algo parecido acontecerá no corrente ano. Sem economia, o Brasil não vai para frente. Não tem como termos projetos sociais, projetos para atender os mais humildes, e dizer que não é dividindo renda que nós acabaremos com a pobreza. Nós devemos fazer com que todos tenham cada vez mais conhecimento, mais instrução e mais educação. Aí nós teremos uma igualdade por cima e não por baixo, como a esquerda sempre pregou. Acreditamos em vocês, acreditamos em nosso Brasil, e o nosso bem maior é a nossa liberdade, que nós devemos lutar para preservá-la. Meu muito obrigado a todas vocês por esse momento, por essa oportunidade e por essa vontade de vocês, sim, participarem de fato com o futuro do nosso Brasil. Um beijo nas mulheres, um abraço nos homens e vamos em frente. Muito obrigado. Quando eu cheguei como primeira-dama, eu cheguei já com alguns problemas de saúde, porque eu tenho EPT, que é estresse pós-traumático, por conta do atentado do meu marido. Tenho alguns problemas autoimunes, porque, gente, eu sou casada com um homem atípico, então o meu casamento também é atípico. Não é fácil ser esposa de Jair Messias Bolsonaro. E ainda mais, governando, sendo representante de mais de 210 milhões de pessoas. Era uma responsabilidade muito grande. E Jair Messias Bolsonaro veio para resgatar o patriotismo. Veio para resgatar a esperança de um Brasil que não acreditava mais. E quando eu chego como primeira-dama, eu cheguei achando que eu fosse resolver o problema de todas as mães. Por quê? A pauta que arde o meu coração, eu sou impulsionada pelo voluntariado, pela minha amada comunidade surda, pelas pessoas com deficiência. Eu não passei por isso. Eu não tive nenhum problema, eu não tive nenhum filho com uma doença rara. Mas eu sou apaixonada por essa pauta. E hoje eu entendo por que Deus colocou esse amor no meu coração. Porque é um segmento que eu vou atingir mulheres. Porque a mulher, ela tem um olhar especial para a política. E eu precisava ser esse canal para influenciar mulheres de bem. E assim como eu lá atrás, que tinha aversão à política, que não queria saber, porque eu falava, lugar de política não é lugar de gente honesta, cristão não tem que se envolver com política, e nós erramos. Nós, como cristãos, nós fomos negligentes, porque antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos e temos que exigir os nossos direitos. E nós negligenciamos. E sabe o que nós fizemos? Deixamos o espaço vago. E a gente sabe que quando o espaço está vago, o mal vai lá e toma conta. E hoje nós estamos sofrendo os reflexos. Porque nós estamos vendo tantas ideologias do mal. Tanta coisa ruim querendo passar. Tanta coisa difícil que os nossos representantes de Brasília estão ali como para-raios, para que não passe, por exemplo, aquela sistolia fetal, que é um crime, que nem na eutanásia animal é permitido tamanho sofrimento do animal, e eles querem passar para matar o bebê no ventre de sua mãe.
Isso é o reflexo, o resultado de quando o cidadão de bem não quer se envolver com política. Quando o cidadão de bem acha que não tem que se meter. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Você é cidadão e você tem que exigir e tem que lutar por melhorias para os seus filhos, para os seus netos e para deixar um país melhor, porque nós somos responsáveis pelo que Deus nos deu. E quando eu chego como primeira-dama, eu penso que eu vou resolver o problema de todo mundo. E na época eu tinha uns 2 milhões ainda de seguidores, eu conseguia conversar no direct com algumas mamães. Esses dias até um veículo de comunicação fez chacota comigo porque eu tive depressão. E eu chorava com elas porque eu escutava as mães falando: primeira-dama, por favor, eu preciso da medicação de alto custo para o meu filho que tem AME. Se ele não tomar essa dose, ele vai perder o movimento do pescoço, das pernas. Pensa você, uma mãe, ouvir isso. Você se colocar no lugar de uma mãe, porque naquele momento o governo falou para ela que o filho dela não tem valor, tem preço. E aquela mulher desesperada, sem ter o que fazer. Sabe o que eu fazia? Eu orava com elas e falava: minha amada, me desculpa, me perdoa porque eu só cheguei agora. E me desculpa porque não tem muita coisa para dar continuidade. Não tem políticas públicas, mas eu vou trabalhar. E eu lembro que eu conversei com a nossa eterna ministra Damares e perguntei para ela: minha amada, por que a gente não tem políticas públicas? Por que a gente não tem a medicação para as nossas crianças? E ela me falou: Michele, porque em outros governos, esse grupo, ele era caro. Eu falei: pois a partir de hoje, essa pauta será cara ao meu coração e eu vou trabalhar por ele todos os dias. E ali eu pude ver homens e mulheres, gestores, ministros incríveis, quebrantados, porque como presidente do Pátria Voluntária, e nós ajudamos o Brasil inteiro, em lugares mais remotos a nossa ajuda chegou, nós incentivamos, fomentamos o voluntariado e nós estamos colhendo os frutos hoje. Deixamos 600 mil voluntários cadastrados, mais de 200 mil seguidores no programa. Quantas ajudas em todo o Brasil, em todas as instituições. Infelizmente está parado o programa de governo, porque infelizmente algumas primeiras damas têm vocação para trabalhar, mas outras têm vocação apenas para viajar e articular compra de imóveis sem licitação. E aqui eu não estou atacando ninguém não, eu só estou falando a verdade, porque a verdade prevalece. Eu fiquei 1 ano com a minha reputação sendo assassinada, porque eu levei 261 móveis do Alvorada, sendo que nós temos um servidor com o seu CPF. Esse servidor, ele é responsável. Se sumir um garfo que esteja cadastrado, ele tem que dar conta. Como que ninguém até hoje não falou nada sobre os 261 móveis desaparecidos? Não falou porque não tinha desaparecido, porque estava no depósito 5, como eu sempre falei. Só que como nós temos governantes, pai da mentira, que gostam de mentir, eles precisavam mentir para poder comprar móveis, para poder desrespeitar o dinheiro público, o seu dinheiro, que poderia estar sendo investido hoje. Por exemplo, nós recebemos a notícia ontem, que foi cortada o valor para a farmácia popular, para o Vale Gás, o FIES, que ajuda os nossos estudantes. Por que pobreza, escassez para o povo simples e riqueza e luxo para os nossos governantes? E nós estamos vendo. Por que quando viajam gastando 66 milhões em apenas 2 meses nas suas viagens internacionais, por que não ficam embaixadas como o meu marido e eu ficávamos? Porque as embaixadas são excelentes. Sabe o que é isso? Responsabilidade e cuidado com o seu povo, coisa que eles não têm. E digo mais, no final do ano, eles gastaram 16 milhões em aluguéis de carros de luxos, tirando o pagamento do 13º, tá? Do Bolsa Família, de 28 mil mães. E um único comercial de 1 minuto. 1 minuto. O que você faz em 1 minuto? 4 milhões deixaram de pagar o Bolsa Família o 13º do Bolsa Família para 7 mil mães. Gente, para quem precisa desse dinheirinho faz falta. É muita maldade. Mas nós estamos vendo que
Eles governaram numa outra época que eles podiam mentir, eles podiam roubar, eles podiam construir os seus esquemas e ninguém ficava sabendo, mas hoje é um novo momento. O Brasil está acordando, o Brasil sabe o que é certo e o que é errado. Bolsonaro veio para mostrar que se fechar a torneira da corrupção sobra dinheiro sim para trabalhar, e mostrou que foi o primeiro presidente na história a deixar 54 bilhões no caixa. Isso passando pelo pior momento que foi a Covid, pelos reflexos da guerra e os problemas que nós tivemos em Brumadinho. E mesmo assim ele mostrou que tem como trabalhar. Quando o presidente tem propósito, quando o presidente tem projeto de prosperidade para uma nação, ele consegue sim trabalhar. Ele não faz loteamento de ministérios para beneficiar os teus. E a gente ainda tem que ver uma marca do governo atual falando reconstrução. Estão destruindo a nação, estão reconstruindo os esquemas de corrupção. É isso que eles estão falando. Mentirosos, mentem que nem sentem. Mas Deus está dando a oportunidade, eu vejo. Esse momento foi necessário para as pessoas acordarem. Esse momento foi necessário para que o povo aprenda a votar. Sabe por quê? Quando o povo entender que o gás de cozinha, a saúde, a educação, a segurança passa pelo Congresso, eles não vão mais negociar o seu voto. Não vão mais negociar o seu voto. E é isso que nós estamos fazendo, porque eu, aquela mulher que um dia teve aversão à política, e que Deus me tira da zona de conforto, porque eu saí da presidência da República, tendo que me ressocializar, tendo que alugar uma casa, tendo que arrumar minha vida, porque eu ainda resgato animais, ainda tenho os meus cães para cuidar. Falei, vou ter meu ano sabático, vou cuidar do meu galego, das minhas filhas, do meu projeto com os meus pets. O presidente Valdemar me faz o convite para estar à frente do PL. Eu sei entender, eu acho. Aceitei. Só que eu falei para ele, presidente Valdemar, eu aceito ser presidente com uma condição. Hoje a pauta prioritária é a minha casa. As minhas filhas, a minha filha já está com a vida dela certinha, a minha primogênita, mas eu tenho uma filha de 13 anos que também tem vários problemas de saúde por conta da presidência. E eu quero estar junto. Nós, mães, nós sabemos como nós somos figuras multifuncionais. A gente cuida da casa, cuida do filho, faz mercado, volta para casa. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que eu falei para ele, não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa. A minha filha hoje, a minha família é a minha pauta prioritária. Se o senhor permitir eu deixar minha filha na escola, 12h40, retornar e entrar no PL para trabalhar, ok. E ele aceitou. Eu pensei que ele não fosse aceitar. Não, dona Michele, pode fazer o seu horário. Enfim, começamos a trabalhar em 3 meses, 33,5 números de filiadas. E foi crescendo com uma pequena, grande equipe, com um trabalho sério. Por quê? Porque eu tenho em mente que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E nós estamos aqui num propósito muito maior, que é de salvar a nossa nação, que é de cuidar do nosso Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos, porque nós entendemos que Deus entregou o Brasil para homens e mulheres de bem cuidarem. A nossa nação ela é rica, a nossa nação ela é rica em recursos naturais, a nossa nação é abençoada, a nossa nação não tem que estar à mercê, o nosso povo não tem que sofrer e não tem que mendigar o pão. A nossa nação é rica e nós vamos trabalhar por isso. Chegando como primeira-dama, eu falei, eu quero fazer o protocolo para epidermólise bulhosa. Pasmem, foi o primeiro protocolo, até hoje, foi o primeiro protocolo que nós conseguimos entregar. Porque um protocolo, ele depende de 11 meses, depois volta para a sociedade civil, mais 3 meses para fazer ali os ajustes e a gente entrega para a comunidade. Nós conseguimos construir o primeiro protocolo para epidermólise bulhosa. Infelizmente, o Ronaldo não pôde receber, porque ele voou para os braços do pai. Mas a comunidade EB está sendo beneficiada por esse trabalho.
Como primeira-dama, eu não fui eleita pelo povo, mas eu entendi o meu lugar. Eu entendi o meu lugar como mulher, como cristã, como mãe. Como uma mulher que tem um olhar especial e que Deus me levou a ficar 2 anos dentro de um lixão antes de ser primeira-dama para entender a realidade das pessoas. Nem eu sabia porque eu estava ali dentro. Eu sempre fiz ação social, sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Eu não tenho um certificado, mas eu tenho experiência. Eu sei o que é uma mulher cortar um lençol de casal em 5 pedaços para cobrir o seu filho. Eu sei o que é uma criança ter o lixão como quintal para brincar, como seu sustento e como lazer. Eu sei o que é uma criança pegar um brinquedinho destruído, remontar para brincar. E eu não sabia, mas hoje eu entendo. O Senhor me levou para aquele lugar, para moldar o meu coração, para que eu tivesse sensibilidade. Sim, eu adoeci, sentindo as dores do próximo, sentindo as dores das minhas mamães atípicas, mas com isso nós nos fortalecemos e nós trabalhamos, e podem falar o que quiser de mim, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o valor que eu tenho, eu sei a minha missão, e ninguém vai me destruir, ninguém, porque quem me colocou aqui foi Deus, e se Ele me colocou aqui, Ele vai cuidar de mim e vai me capacitar para isso. E como primeira-dama, nós trabalhamos, incluímos a medicação de alto custo. Eu vou falar algumas coisinhas que nós fizemos, porque com certeza vocês não sabem, porque não é fácil fazer o bem no Brasil, mas não desistam de fazer, porque a palavra de Deus fala que por conta de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. E nós somos essa parcela que ainda vai continuar amando, que vai continuar ajudando, fazer o bem sem olhar a quem. Esse era o slogan do Pátria Voluntária. Eu não vou perguntar, querido, como aconteceu na época da pandemia, que me pediram ajuda. Sabe quem me pediu ajuda? Uma casa de trans. E nós fomos lá levar alimento. Nós fomos lá levar curso de capacitação, máquinas de costura, material de cabeleireiro. Nós demos curso para eles, porque eles estavam em depressão. Ajudamos a Casa Rosa de São Paulo e Brasília. Ou você acha que eu vou falar, você votou em quem? Então você não votou na gente, então não vou te dar o alimento. Que isso? A ajuda, ela é apartidária. O amor, ele é apartidário. Nós precisamos sentir a dor do próximo, e eu estou aqui para fazer o meu trabalho e cumprir a minha missão que Deus me colocou aqui para fazer. Nós conseguimos incluir a medicação da AME tipo 1. Nós conseguimos investir 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. Nós ampliamos o teste do pezinho de 6 para 50. E esses dias recebemos uma ligação de uma mãe agradecendo por essa ampliação, que tinha detectado uma doença metabólica em seu filhinho, e assim ela não ia matar os neurônios dele com papinha. Nós incluímos as mamães na pensão vitalícia. No primeiro ano, em 2019, as mamães com filhos com microcefalia têm o direito de receber a pensão. Nós entregamos a carteirinha batizada com o nome do Romeu Mion, filho do Marcos Mion, para as crianças com autismo. Eles têm o direito à carteirinha. Inserimos os autistas também no censo de 2020. Fizemos a nossa jornada dos raros ali, mostrando as famílias raras, as mamães atípicas, documentários para diminuir o preconceito. Por que que isso é importante? Vocês conhecem a FOP? FOP? Fibrodisplasia ossificante progressiva, que não tem cura e que não tem remédio. Se não tem remédio, não precisa de ter um impacto no orçamento, mas precisa de divulgação e conscientização. Por quê? Essa criança, quando nasce, ela nasce com um dedinho do pé como um joanete. Esse bebê não pode passar por cirurgia, esse bebê não pode tomar vacina intramuscular, e esse bebê não pode sofrer quedas. Cada vez que esse bebê ele sofre esse trauma, ele cria um tipo de osso. E ele cria um outro esqueleto dentro do seu corpo. E a criança fica numa espécie de mutação. Não tem cura, não tem medicação, não precisa de dinheiro, mas precisa de divulgação. E com isso a gente vai aprendendo a lidar.
Nós fizemos a primeira jornada para inserir essas crianças. Porque no Brasil, estima-se 13 milhões de pessoas com doenças raras. Vocês sabiam? Vocês sabiam que no Brasil tem 11 milhões de surdos? Sim, nós temos 11 milhões de surdos, surdos puros, como eles falam, que nascem surdos, surdos que perdem a audição ao longo da vida ou por alguma doença. E sabe por que eu fiz o discurso em Libras, que muitos falam que foi marketing? Não foi marketing, foi amor. Porque todas as terças-feiras, quando o meu marido ia trabalhar em Brasília, eu abria minha casa para um grupo de 20 surdos, para esses que eu fiz a homenagem em Brasília, para ensinar a palavra de Deus, porque eu vi numa pesquisa que apenas 1% se declarava cristão por falta de acessibilidade nas igrejas. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei em Brasília? Fiz o discurso para falar para eles: no nosso governo, vocês terão os seus direitos respeitados. Vocês não serão mais invisíveis na sociedade. Era só isso. Eu só queria expressar o meu amor pela minha comunidade surda. Nós continuamos trabalhando, fortalecendo a acessibilidade no Brasil e ensinando a sociedade a respeitar a nossa comunidade surda e também os nossos profissionais intérpretes de Libras. Era isso que nós queríamos fazer. Nós conseguimos incluir os nossos surdos, que ficaram 35 anos esperando no Conselho Nacional do Esporte, a primeira vez que nós temos uma representatividade no Ministério do Esporte. Nós construímos a Diretoria de Políticas de Educação para Surdos dentro do MEC, a DIPEBs. Nós ensinamos a esplanada, a cultura surda, a respeitá-los. Sabe por quê? Se coloca no lugar do surdo agora. É você realizar o seu sonho de ir na Disney e não conseguir fazer o pedido de um alimento, passar mal e não conseguir comprar uma medicação. Sabe por quê? Barreira comunicacional. Não sabem ou não dominam inglês. Aí vocês se sentem fora. Um peixinho fora do aquário. Só que isso vai acontecer esporadicamente. O surdo brasileiro, ele se sente estrangeiro em sua própria nação todos os dias quando ele esbarra com a barreira de comunicação. Indo no supermercado, indo para a igreja tendo que olhar para o teto, não sabe o que está acontecendo. Uma mamãe no seu momento mais sublime de dar luz, não poder falar para o médico que está sentindo. Quantas complicações? Quantos surdos receberam medicação errada? Quantos surdos presos porque às vezes o policial achava que ele estava brincando, ou estava drogado, ou estava bêbado? Gente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade no Brasil. E nós criamos políticas para que eles saíssem da invisibilidade e fossem respeitados como cidadãos como eu e você, porque eles também pagam seus impostos e precisam ter seus direitos respeitados.